Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou terminar de contar pra vocês quais foram as minhas leituras de março. Como eu falei no vídeo passado, eu tava numa onda de romances, eu li New Adult, eu li Chick Lit, e aí eu quis ler um estilo de romance diferente e, por acaso, peguei Querido John, do Nicholas Sparks. Vocês sabem que eu fiz uma listinha de 10 livros que eu quero ler nesse ano de 2015, livros que estavam parados na minha estante, e esse era um deles. Pra quem não viu o vídeo, vou deixar o link aqui na caixa de observações. Gente, eu adorei esse livro. Eu tenho uma relação de ódio e amor com Nicholas Sparks. Eu adoro os filmes e geralmente eu odeio os livros. Eu começo a ler, não consigo dar continuidade, eu acho a narrativa muito enrolada. Mas esse aqui foi completamente diferente, eu não conseguia parar de ler, me envolvi completamente com a história. Ele é narrado em primeira pessoa pelo John, e eu acho que eu me envolvi com o personagem, eu assim, realmente acreditei nos sentimentos e na história dele, então foi muito fácil me apaixonar pelo livro. O John, ele foi um jovem difícil, ele tem uma relação complicada com o pai, ele não entende as manias do pai, não entende o fato de que eles não conseguem manter uma conversa normal e imagina que isso é falta de interesse, falta de amor do pai. Então ele sempre assim foi um jovem que deu muito trabalho, que nunca focou muito nos estudos, mas chegou um período que ele percebeu, depois de alguns, acho que uns 2 anos que ele tinha terminado o ensino médio, ele parou pra pensar e falou, nossa, eu preciso fazer alguma coisa do meu futuro. E aí ele se alistou. A primeira opção dele era a marinha, mas ele acabou indo pro exército e isso mudou a vida dele. Então, a forma dele se comportar, ele amadureceu, ele criou responsabilidades, ele cresceu como homem e aí depois de um ano ele volta, que é a primeira licença dele, eu acho que é um ano, não tenho certeza. Mas enfim, ele volta pra uma licença pra ficar um pouco com o pai e aí ele vai conhecer a Savannah e a história dele vai mudar. Eles dois vão, em uma semana que eles vão ficar juntos, 2 semanas que eles vão ficar juntos, que é nesse período de licença, eles vão se apaixonar, e aí depois quando ele volta pro exército, eles vão se corresponder por cartas, e aí vão criar um relacionamento muito forte, muito especial, que vai durar anos. Mas a distância, a gente sabe que tem as dificuldades, e aí tem toda a forma que eles vão lidar com isso, a forma que o amor deles vai crescer ou vai esfriar, dependendo do tempo. É muito bonito mesmo. Acho que o que mais me emocionou nesse livro foi a veracidade dos sentimentos do John. É muito assim fácil aceitar o que ele está escrevendo, aceitar a forma que ele mudou quando ele conheceu a Savannah e o que ele realmente sente por ela. Então é muito bonito mesmo. O final ele é diferente do filme, pra quem já assistiu e não leu o livro. E eu sei que muitos não gostaram do final, mas eu adorei. Acho que o final, mesmo não tendo sido aquilo que nós, como leitores, que são apaixonados por finais felizes, esperávamos, foi muito bom, porque comprovou tudo aquilo que o autor focou tanto, que foi a força do sentimento do John. Lindo, esse personagem é muito incrível e eu me apaixonei pela história. Realmente, tio Sparks, primeiro livro que o senhor consegue me envolver do começo ao final. Sério. Ah, e tem uma coisa muito bacana, os livros têm assim um teor religioso, muito, esse pelo menos, né? Tem assim um teor religioso bem forte, que é bem assim como um Amor pra Recordar, ele tem um foco bem cristão nos livros. E aí eu terminei Querido John e já quis voltar para os New Adults, para os romances mais leves, porque eu chorei bastante lendo Querido John. E aí eu li Beautiful Oblivion, da Jamie McGarry, esse aqui. Ela é a mesma autora de Belo Desastre, e essa série é dos irmãos Maddox, então fez tanto sucesso Belo Desastre que ela resolveu criar um livro para cada irmão, e esse aqui é o do Trevor. Ele aparece em Belo Desastre, porque o legal desse livro é que ele se passa no mesmo período de Belo Desastre. Então é como se fosse o mesmo período de tempo, só que Belo Desastre focando na história do Travis, e esse na do Trevor. É muito bom, eu adorei.
Ele tem uma pitada de romance contemporâneo, porque os personagens principais eles já são mais velhos, então ele assim não é tão new adult quanto o Belo Desastre, né? Não tem aquela realidade focada tanto na universidade. E o Trevor ele acaba se apaixonando pela Kenz, só que ela já tá vivendo um relacionamento e ela acredita que tá apaixonada pelo namorado dela. Só que ele tá longe, então é um relacionamento à distância. E o Trevor tá ali diariamente, eles acabam criando uma amizade, eles saem pra, tipo, almoçar, quando ele vai cuidar da vizinha dele pequenininha, assim, novinha, eles vão juntos, vão os três, e ela acaba se apaixonando por ele também. Fica com o coração dividido, tem aquele teor de triângulo amoroso que eu não gosto tanto, assim. A protagonista, ela fica muito indecisa, na hora que ela precisa tomar uma decisão, ela não consegue, então ela deixa que a vida escolha qual caminho que ela vai seguir. Isso me irritou muito. Vocês sabem, eu odeio triângulo amoroso, sério. New Adult, romance contemporâneo que tem triângulo amoroso, pra mim é clichê demais, ainda mais quando a protagonista não consegue fazer com que o leitor aceite que ela realmente está dividida. Por exemplo, eu já li triângulos amorosos que é que você realmente sente assim, poxa, quem que essa mocinha vai escolher? Agora, esses triângulos amorosos, mas assim, poxa, ela quer o outro, mas ela não vai largar o namorado? Eu não gosto disso. Mas enfim, o livro é muito bom, tirando o triângulo amoroso, pelo teor da amizade, a parte familiar, a protagonista ela tem um drama familiar bem forte, a autora aborda alguns temas bem tabus da nossa sociedade, e o final é tipo incrível, faz assim tudo valer a pena. Aí você morde a língua e fala, ah, entendi o triângulo amoroso agora. E eu gostei bastante, dei 4 estrelas e tô louca pra ler o próximo do Próximo Irmão, que vai ser muito bom, tenho certeza. Aí eu li True, da Erin McCart. Esse também é o New Adult. Esse tem mais cara de New Adult, porque os protagonistas estão na universidade. Ele foi lançado pela Verus recentemente e, gente, é muito bom. Me surpreendeu. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto assim. A mocinha, ela é toda metódica, ela tem muita dificuldade para se relacionar com as pessoas. Para ela é muito mais fácil mexer com números, com exatas, do que com a parte humana. Tanto é que ela odeia literatura, as aulas de literatura para ela são horríveis, são as menores notas do boletim dela. E agora a parte de exatas ela manda muito bem, e ela estuda, ela tá na faculdade para ser médica legista. Daí ela vai numa festa com as amigas dela, que moram com ela no alojamento, e aí ela vai conhecer o protagonista, o mocinho que é meio avesso dela, né? Ele tem mais facilidade para lidar com as pessoas, ele adora literatura, mas é horrível em química. E aí meio que eles vão formar um grupo de estudos, os dois, eles vão se conhecer mais. Ele é o clichê do bad boy da faculdade, e ela é a mocinha virgem e tal. Então, tem alguns clichês, mas é uma história bem diferente até. A forma que eles se envolvem, porque a mocinha é muito direta. Então quando ela começa a fazer mimimi, que a gente fala, ela vai ficar agora, aquela frescura e tal, ela já muda e já para de assim, não deixa o lado emocional dela falar mais alto, ela tenta ser racional. É bom. Eu dei 4 estrelas porque eu gostei muito da perspectiva da vida do mocinho. Eu nunca tinha lido um New Adult em que a autora realmente focasse nos problemas econômicos do mocinho. Geralmente os mocinhos, eles têm uma família com grana, ou eles têm um trabalho muito bom, ou eles tiram dinheiro de sei lá onde. Tirando o Belo Desastre, que ele ganhava dinheiro lutando, é raro achar um protagonista de New Adult que não tem dinheiro, né? Ou pelo menos que não tenha um trabalho bom o suficiente pra poder se bancar. E o protagonista de True, ele tem dificuldades financeiras, porque ele meio que banca a família dele sozinho, os irmãos. A mãe dele tem problema com drogas, então a autora também aborda esse tema. É bem legal, assim os protagonistas eles são de mundos bem diferentes nessa parte econômica, e a autora fala sobre esses temas, é importante para fazer a gente refletir. Gostei bastante, o final não foi como eu esperava, mas eu tô ansiosa para ler o próximo, que, para nossa alegria, é de outro casal, então é mais legal ainda, né, porque não fica tão cansativo. Aí, ainda na onda do New Adult,
eu li As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Eu falei pra vocês num vídeo de caixinha de correio que os livros de março demoraram pra chegar aqui em casa, então eu fiquei um período sem livros novos pra ler. Então eu acabei pegando livros que estavam parados na minha estante e essa foi uma das minhas escolhas, porque faz muito tempo que eu queria ler esse livro da Bianca. A Mayara já fez resenha dele no blog, falou quanto amou esse livro, então eu tava bem ansiosa e eu gostei bastante. Ele começa bem clichê. A protagonista, ela é a perfeita patricinha, ela tem tudo que ela quer, ela tem uma vida muito boa. E o mocinho, ele é um bad boy assumido, ele tem problemas familiares, ele perdeu algumas pessoas que ele ama muito, então assim, ele é todo... Sabe aquela aura de sombra, assim, aquele protagonista misterioso, que ele é bad boy mesmo assumido? Então eles são bem assim clichês, eles dois são clichês ambulantes. E a narrativa é intercalada, a partir do momento que eles se encontram, eles vão se encontrar no hospital, num momento muito difícil para os dois, e a vida deles vai se entrelaçando, eles vão se conhecendo, vão vendo que existe mais por dentro, né, fora daquele estereotipo que eles criam, ou que eles aparentemente são, e é muito bacana, assim, como o romance vai construindo, como tem toda essa pegada de que a mocinha vai salvar o mocinho, de como o amor entre eles vai curar, e até o meio do livro, eu tava achando ele, assim, bom, assim, tipo, muito clichê, muito previsível, tava achando os capítulos muito curtos, intercalados entre o mocinho e a mocinha, então, tipo, 2 páginas o mocinho narrando e já ia pra outro capítulo, 2 páginas a mocinha. Eu tava achando assim muito superficial, vou ser bem sincera. Aí chegou o meio do livro e a autora realmente provou pra mim todo o seu talento, porque ela deu vida a um problema que poucos autores... Vou refazer a frase. Eu não tinha lido nenhum autor que falasse sobre problemas de droga de forma tão real. O protagonista, ele é dependente químico, ele tá tentando sair, mas ele sabe, ele é ciente de que um momento ou outro ele pode ter uma recaída. Então a autora aborda isso de uma forma muito real. Em alguns momentos, pelo menos inicialmente, ela usa o romance como ponte. O romance e o amor vão salvar o protagonista. Mas depois disso ela mostra a realidade da dependência química, ela mostra que não é só isso, que o amor nem sempre é capaz de salvar a pessoa se ela não quer ser salva, coloca a importância de tratamento, da pessoa se internar em clínicas especializadas, e eu gostei muito disso. Eu realmente fiquei muito impressionada com a Bianca, porque eu não via autores falando sobre isso. Ele é um new adult difícil, porque o romance dos protagonistas é difícil, tudo que envolve dependência química não é fácil, né, gente? Tem algumas partes que ainda são meio assim viajadas, que são meio forçadas, mas ainda assim é um livro muito bonito, muito emocionante, que faz a gente pensar bastante. E eu tô bem ansiosa pra ler o próximo, que também é de outro casal, então acho que eu vou gostar, porque eu realmente me encantei pela escrita da Bianca, principalmente por ela abordar temas mais difíceis. Aí eu cansei dos romances, eu li tantos seguidos, new adult chick lit, romance contemporâneo, que eu precisava ler outra coisa, e deu certinho, porque na semana chegou Objetos Cortantes, da mesma autora de Garota Exemplar, e gente, esse livro é incrível, ele completamente me tirou da vibe dos romances, e eu adorei isso, porque era algo que eu tava precisando naquele momento, sabe quando você tá saturada de um gênero e você precisa mudar? O livro conta a história da Camille, ela é jornalista em um jornal não muito prestigiado de Chicago. Aparece uma oportunidade para ela cobrir um caso de garotas mortas e desaparecidas na cidade natal dela. Faz 8 anos que ela não vai pra lá, ela se distanciou totalmente do drama daquela cidade, da mãe dela, da minha irmã que ela mal conhece, do padrasto com quem ela mal fala, mas ela vai precisar voltar para cobrir esse caso, porque ela vê nisso uma oportunidade de reconhecimento profissional. Ela quer crescer na carreira, então ela quer fazer bonito e por isso ela engole todos os medos e todas as angústias de voltar para casa e volta para cobrir esse caso. Então o livro tem 2 perspectivas, a de Camille pesquisando a parte
policial, investigando, pegando pistas, falando com os moradores, para tentar entender o que aconteceu com essas garotinhas. E a parte emocional e interior dela, que todos os dramas dela voltar pra cidade, dela reencontrar a mãe, de como isso mexe com ela, de todas as lembranças. Porque o período que ela viveu dentro da casa da mãe mexeu muito com ela. Objetos cortantes é porque fala de automutilação, então a Camille se automutilava. Ela passou, se eu não me engano, 16 anos se cortando, escrevendo palavras no corpo, então ela tem o corpo todo marcado. E aí quando ela volta pra cidade, mesmo 8 anos ela se sentindo sã, ela começa a voltar a sentir aquele sentimento de inadequação, de ser errada, de não ser boa o suficiente. A mãe dela faz ela se sentir assim. Então, enquanto ela trabalha naquele caso policial, que já é difícil, porque envolve a morte de crianças, então é muito forte, é impossível a gente não se envolver com esse tipo de situação, ela também tem todo o lado emocional, de drama e de perdão que ela precisa buscar, ela precisa se perdoar, ela, por causa das escolhas, e se sentir certa exatamente da forma que ela é, em paralelo. Então a autora une esses dois pilares e de certa forma entrelaça eles, e é muito incrível. A gente não consegue separar a jornalista da Camille marcada, elas são uma só e todas as ações dela se refletem no que ela já viveu. E olha, sério, é impossível não se envolver com a história. O livro é bem fininho, pelo menos perto de Garota Exemplar, então ele é do tipo que a gente começa a ler e já não quer parar. Ele é muito fluido, não tem assim uma narrativa mais densa, ele é do tipo realmente pra você sentar e ler até o final, e eu adorei. Eu não imaginei que eu ia viver na pele os medos da protagonista. A autora falou de automutilação e de estigmas de beleza, de problemas familiares, de cobrança de cidade pequena, de uma forma tão incrível que eu vivi na pele da protagonista. Sabe, em alguns momentos eu parava de ler assim, eu respirava. Calma, você não está errada, você não é a Camille, porque eu me sentia nela, sentia todas as cobranças refletidas em mim. Então assim, eu realmente mergulhei na história, na vida da protagonista, é incrível. A autora tem um talento para falar sobre a mente humana, assim, de uma forma tão verdadeira. Ela fala de automutilação da forma que realmente você sente aquele distúrbio, você sente na pele como você está sendo tão cobrada pela perfeição que você precisa de alguma válvula de escape, e a da Camille são os cortes. E também ela fala de outros dramas que eu não posso citar porque seriam spoilers, mas que vão se entrelaçando. Olha, é muito bom mesmo. Olha, parte da Camille de automutilação, incrível. A família dela, os dramas da família dela são muito bem abordados. O caso policial, é muito assim, você pensa que é uma coisa e não é. Eu adorei, sério, a autora me ganhou. E a parte do jornalística também. Então a autora fala muito sobre os problemas de ser um jornalista policial, de você trabalhar com casos assim, mas que envolvem morte de criança e que parece que você está querendo ganhar com a dor de outra pessoa. Então é muito incrível. Sabe, eu fiquei assim, gente, esse é o primeiro livro da autora e já é incrível, porque esse é o primeiro dela, né? Garota Exemplar foi o primeiro lançado aqui, mas o que ela escreveu primeiro foi esse. E já é ótimo, eu dei 5 estrelas. Eu só não deixei ser favorito porque Garota Exemplar ainda é melhor que esse, mas ele é muito bom mesmo, eu adorei. Tô super apaixonada por essa onda de thrillers psicológicos e quero ler mais livros assim, então me deixem indicação nos comentários, porque eu quero muito ler mais esse tipo de gênero literário. E aí o livro foi tão denso que eu precisei voltar para o romance e escolhi Para Sir Philip com Amor, um romance histórico da Julia Quinn. Esse é o 5º volume da série da família Bridgertons. Não sei se é assim que se pronuncia, eu nunca acho que falo certo. Mas, enfim, esse livro é muito gostoso, ele começa com cartas. A protagonista, que é a Heloise, ela manda cartas pro Philip, que é um parente meio distante, mas por meio do casamento. Então ele se casou com uma parente dela. E essa mulher faleceu, então ela mandou uma carta de pêsames pra ele. E como ele tá num momento muito difícil, muito solitário, eles começam a se corresponder durante um ano, até que o destino
ou melhor, Destino Chamado de Heloise, porque a protagonista, ela não tá nem aí, ela realmente faz as coisas acontecerem. Eles se encontram e as coisas ficam meio assim explosivas pros dois. Eles acham que se conhecem por meio das cartas, mas tem muita coisa escondida nas entrelinhas. Tem muita coisa que eles não... que é só o contato físico, o ver, o olhar cara a cara que vai ser possível de conhecer. Então, a Heloise, ela criou um estigma, ela criou uma imagem do Philip que é completamente diferente, e a mesma coisa ele. Então, quando eles se encontram, eles vão ter que reaprender tudo que sabem um do outro. E é muito bonito, assim, você vê a história deles ir caminhando, eles irem aprendendo o que é realmente um relacionamento, descobrindo o que eles sentem um pelo outro. E o que diferencia esse livro de todos os outros livros da Julia Quinn que eu li é que o Philip já foi casado e ele tem 2 filhos pequenos. Então ele tem muito problema com a família, ele tem dificuldade para lidar com as pessoas, para falar com as pessoas. Isso reflete no relacionamento dos filhos dele, que é muito difícil, ele não consegue controlar eles, não consegue conversar e cuidar das crianças. Então a presença da Heloise vai mudar isso, e essa é a parte mais bonita do livro, é a construção familiar, o Philip a reaprender o seu papel como pai, o seu papel importante para os seus filhos gêmeos. É muito lindo, não é um dos melhores da série, não é um dos melhores da Julia Quinn, mas ainda assim é bem bacana. E eu tô bem ansiosa para ler o próximo, porque no finalzinho tem um bônus do livro que vai vir, e eu tô bem curiosa. E aí eu não sei o que deu em mim, que eu gravei o Bookshelf Tour e mostrei pra vocês as minhas séries de sobrenatural adultas. E aí quando eu tava editando o vídeo pra postar pra vocês, porque já faz um tempo que eu tinha gravado, eu falei, gente, tem tanta série que eu não acabei, série boa. Tem 2 séries que eu mostrei pra vocês, eu ainda falei no vídeo que eu queria retomar. E aí deu a louca em mim, como eu falei, os livros na caixinha de correio, os livros ainda não tinham chego de parceria, então eu tava com tempo livre pra ler outros livros. Daí eu resolvi ler 2 livros, na realidade eu resolvi ler um, mas aí quando eu terminei eu gostei tanto que já li o segundo, da série Night Rooms, da Janine Frost. É o 5º e o 6º, até agora são 7 livros, então é o antepenúltimo e o penúltimo. Ficou, né? Então esse aqui, This Side of the Grave, e On the Grave at Time, não sei assim que se pronuncia. Os 2 são muito bons. Eu já tinha tentado ler o 5º livro há muito tempo, mas eu sempre li o primeiro capítulo e parava, Mas aí eu voltei a ler, gente, eu lembrei porque eu gosto tanto dessa série. Os personagens são incríveis e eles sempre têm uma aventura diferente pra viver. De ação do começo ao fim, super envolvente, e eu comecei a ler, eu falei, ai, que gostoso, sabe, gente? Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. O Bones e a Cat são incríveis. É o melhor casal da literatura, sério. E ela é uma das mocinhas mais incríveis, porque ela não tem mimimi, ela tem as inseguranças dela como mulher, tem, mas ela não deixa isso definir as escolhas dela. Ela é super decidida, ela é forte, ela é incrível. E sério, e ela e o Gon estão num estágio do relacionamento que é muito bonito de ver, assim, eles já estão mais maduros, mais confiantes, então é incrível, assim, é ação, romance, diversão, e ele é narrado em primeira pessoa, então é super envolvente. Eu sei que as capas, assim, não são tão atrativas, principalmente pra quem não tá acostumado a ler livros sobrenaturais, mas são incríveis, gente, é sério. Mas são incríveis, gente, vale muito a pena ler. E aí eu tava numa onda super sobrenatural, querendo terminar algumas séries que estavam paradas na minha estante, e aí eu li O Vale do Silêncio, da Nora Roberts. Esse é o último livro da trilogia do Círculo, e gente, é incrível. Eu já falei super bem pra vocês da Nora Roberts várias vezes, falei no Bookshelf Tour o quanto eu gosto dessa trilogia, e o final foi incrível. São 3 livros, cada um vai contar a história de um casal diferente, mas eles precisam ser lidos na ordem, porque de pano de fundo tem uma guerra dos seres humanos contra os vampiros que querem dominar o mundo. E aí, só que o diferencial desse livro é que o protagonista, ele é um vampiro, só que ele renega toda a criação dele, ele não é como os outros, ele odeia ter sido transformado, ele sente assim
Ele não quer ser visto como um homem mau, uma pessoa má, só que todos aqueles que veem ele, ainda mais porque ele já tem 900 anos, então ele saiu da era atual e foi para o passado para poder lutar essa guerra, que aí tem que ler a história para entender bem como isso funciona. As pessoas fazem o sinal da cruz, evitam, as crianças não podem chegar perto dele, então ele odeia isso. Então tem toda essa parte da guerra, do casal que vai ser criado aqui, e de como esse personagem, ele renega o que ele é, a criação que ele é, a forma que ele morreu e agora vive. Então é muito lindo. Esse é o melhor casal. Tipo, e olha que é difícil falar isso, porque todos os casais são incríveis. E a batalha final foi muito bonita, assim, muito bem escrita. É aquele tipo de livro que ele já começa focado na guerra, então é toda a parte de preparação. Eles estão preparando armas, estão treinando, fazendo estratégias de luta, e assim, pra eclodir numa grande batalha do bem versus o mal. Eu já sabia como ia terminar, eu já imaginava, e foi exatamente como eu queria que fosse, como eu imaginei que fosse, mas ainda assim eu adorei. E a Nora escreve muito bem. Ela é romântica, ela é divertida, e ela envolve muita ação e magia, e eu adoro isso. Sério, tem foco em vampiros, mas ainda assim vale super a pena ler. Tudo da Nora Roberts que tem sobrenatural e tem fantasia, nunca deixa de ser uma história que a gente pode trazer pra nossa realidade, pro nosso dia a dia. E eu adorei. Eu tô super feliz porque esse mês eu consegui ler livros que estavam empacados na minha estante. E muita coisa boa também, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. E pra quem gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação. Beijo, galera. Até mais. Tchau.